Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar o tema Juventude e Desemprego. O lançamento do Estatuto da Juventude, as mobilizações sociais de junho e julho, que continuam, e a Jornada Mundial da Juventude, realizada em julho, contribuíram para que o tema Juventude, de forma mais ampla, voltasse a ocupar a posição de destaque no debate de políticas públicas. Queremos focalizar aqui a relação da juventude com o mercado de trabalho, os chamados nem, jovens que nem trabalham, nem estudam e nem estariam procurando emprego. De fato, as pesquisas apontam que no período de 2003 a 2010, nas 6 principais regiões metropolitanas brasileiras, enquanto entre os indivíduos da faixa etária de 25 a 65 anos, cerca de 4,8% estariam desempregados, entre os jovens com idade entre 18 e 24 anos, a taxa de desemprego sobe para 17,2%. Para nos falar das dificuldades do ingresso dos jovens no mercado de trabalho e também para examinar conosco as características do trabalhador jovem, o convidado do programa Agenda Econômica hoje é o sociólogo Antônio Ibarra, supervisor técnico de informações do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Participa do programa o jornalista Paulo Acrides. Prezado Ibarra, um prazer tê-lo aqui conosco. Agradecemos pela sua presença aqui. Mas vamos começar por analisar um pouco por que a taxa de desemprego, como foi dito aí, entre os jovens é geralmente bem maior do que aquela verificada no total da população economicamente ativa. Então, esse é um fenômeno interessante, porque a gente estava analisando os dados da década de 80, por exemplo, e a taxa de desemprego entre os jovens era bem baixa, era algo em torno de 7, 8%. Na década de 90, a taxa começou a explodir. Então, ou seja, foi justamente a década onde você teve a reestruturação produtiva, né, que afetou bastante, precarizou bastante o mercado de trabalho como um todo, e dado as condições econômicas, os jovens então têm que sair também para procurar emprego e tentar da melhor forma complementar a renda das famílias. Né? Ou seja, o jovem já não pode simplesmente só estudar, né? Ele tinha que correr atrás, ainda mais nas famílias mais pobres. Isso daí é bem nítido. Isso é uma situação que permaneceu muito elevada, essa taxa de desemprego, ainda nos anos 2000. Está caindo, mas ainda está muito elevado. Mas chegou em 2002 a 20%. Tá? Ou seja, 1 em cada 5 jovens estava desempregado. Essa é uma situação assim, calamitosa. Obviamente que a gente tem distinções aí urbano, rural, metropolitano, né? No metropolitano é mais fácil encontrar emprego, mas também não é tudo isso. O salário também é baixo. Né? Então, tem muita rotatividade, até porque o jovem não aguenta permanecer no mercado de trabalho com um salário tão pequeno. Eu, por acaso, peguei aqui, antes de vir para a nossa entrevista, página de um jornal aqui de Brasília, o Correio Brasiliense, do último domingo, oferta de emprego. Vou ler aqui aleatoriamente. Nível básico: doméstica, lavador de carro, motoboy, motorista de caçamba, panfleteiro, babá para dormir no trabalho, cabeleireiro. Nível médio: atendente massagista, atendente de vendas, controlador de acesso, sem experiência, corretor, estagiário, pintor de carros, podólogo. Quer dizer, são todas profissões que não exigem muita formação. Mas o que eu queria dizer também, fazendo um salto no tempo, uma fotografia de 2012 dos países. Grécia e Espanha, 2 países profundamente mergulhados na crise. A Grécia com 55% dos jovens desempregados. Na Espanha um pouco menos, mas quase igual, 53%. O Brasil até que se sai bem, porque o Brasil conseguiu, depois de um crescimento até 22%, conseguiu reduzir para 15,2%. Mas países como a Alemanha e o Japão conseguem estar melhor. O que o Brasil... A Alemanha com 8,1% de jovens desempregados e o Japão com 7,9%.
O que nós estamos fazendo melhor do que os outros e no que poderíamos melhorar fazendo como a Alemanha ou o Japão? Exatamente. A gente tem que olhar primeiro a questão do ensino, né? Ou seja, você tem cada vez mais jovens que completam o ensino médio, né? Ou seja, isso é um dado positivo. Obviamente que também os requisitos de contratação no Brasil aumentaram muito. Então, para ocupações, muitas vezes, que não se requer um nível técnico muito elevado, as pessoas estão precisando, entre aspas, de alguém já com nível médio completo de preferência. Isso daí, obviamente, que não é bom. Por quê? Porque o jovem entra e quando ele vê o salário, que na verdade ele tem uma expectativa, né? Ou seja, ele fez o dever de casa. No fundo, o que eu quero dizer é assim, o trabalhador brasileiro, o jovem brasileiro, ele fez o dever de casa. Ele foi e se escolarizou. Só que essa escolarização, ela não está sendo suficiente de acordo com a demanda. Que a gente entra, então, na questão da qualidade. Tá? A qualidade do ensino. Isso daí é um problema crucial para o Brasil. No setor da construção civil, 3, 4 anos atrás, né, Beto, vivíamos aqui carências de mestre de obras, até de auxiliar de pedreiro. Exatamente. Na verdade, o Brasil pulou uma discussão, que é uma discussão interessante, que é assim, o que a gente vai fazer com os jovens? A gente coloca o jovem no mercado de trabalho logo, ou a gente retarda o ingresso dele para o mercado de trabalho para dar uma melhor escolarização de qualidade? Esse debate não aconteceu no Brasil. Esse debate aconteceu na Alemanha, aconteceu no Japão, aconteceu na Coreia, ou seja, países que conseguiram, nos últimos anos, independente da crise, reduzir. A Alemanha reduziu pela metade. Mas por que você acha que esse debate não aconteceu no Brasil? Eu acho que esse é um debate que, assim, não é um debate simples, tá? Agora, eu acho que a gente teve recentemente governos onde você tinha que implementar uma política pública rapidamente, né? Pegando o bônus do crescimento econômico. Então não deu tempo de fazer a discussão. Tá? Ao mesmo tempo, você tinha muita gente sendo chamada pelas empresas, que você precisa dar conta. Se você está crescendo, a economia está crescendo, a empresa vai chamando, e obviamente que aí vai chamando com o requisito que quiser, né? De preferência com o ensino médio completo. Tá? Hoje o mercado de trabalho brasileiro, ele já não é o mesmo de 10 anos atrás. Tá? Por quê? Porque você teve um salto na educação. Então, se você pegar os dados do Ministério do Trabalho, por exemplo, ou até mesmo do IBGE, do DIEESE, hoje, quase 70% de todos os trabalhadores já têm ensino médio completo. Isso é um ganho fenomenal. Agora, quando a gente vai ver o que aconteceu com a parte da remuneração, a remuneração continua praticamente a mesma. Ou seja, a qualificação é exigida, mas a contrapartida do salário... Exatamente. Agora, esse é um debate que não ia ser simples de qualquer forma. Tá? Então, eu acho que foi se adequando a política pública a fazer um debate. Tá aí o Pronatec. Tá? O Pronatec chegou, falou, não, então o Ministério da Educação vai concentrar todos os cursos de qualificação, né, de nível técnico e formação continuada. Só que não tinha lista. Falou, quem que a gente vai chamar? No caso do Brasil Sem Miséria, por exemplo, era mais fácil, porque eles foram no cadastro único, pegaram lá, já tinha um cadastro de jovens que você podia chegar a chamar para cursos que já estavam sendo feitos. Agora, e o resto? Quem você vai chamar? Você vai bater na porta do ensino médio e chamar a pessoa? Não, então, ó, aqui, se você participar do Pronatec, esse é o dilema. E como é que está sendo feito, então? Está sendo feito justamente. Tá? Ou seja, aos poucos você vai conseguindo arrecadar cadastros e falando, aqui você vai formando o público. Tá? Só que também você tem a questão da disseminação, ou seja, você não tem cursos Pronatec no Brasil inteiro. Tá? Que, em todos os municípios, vamos dizer assim. Tá? Você tem no Brasil inteiro. Só que são cursos difíceis, a questão regional no Brasil ela é muito difícil. Tá? Por quê? Porque o Brasil é muito grande.
Então, quando você pensa num curso voltado para uma região específica, tá, você tem a questão, mas como é que eu vou trazer gente dos outros 5 municípios que estão ao redor? E aí já começa. Então, não é simples a questão de lidar com essa questão do desemprego, dos jovens ou da educação, tá? Porque o Brasil é uma complexidade que outros países, o Japão não tem. Então, o Japão está tudo ali concentrado, é tudo mais fácil. A Alemanha também é mais concentrada. O urbano e o rural ele é bem nítido. Tá? No Brasil, você não tem isso. Você tem um Brasil continental, de dimensões continentais, onde, como é que a gente vai resolver tudo isso? E eu chamaria atenção também para outros 2 aspectos aqui tentando não fazer nenhum juízo de valor. Uma greve recente de professores no Rio de Janeiro, uma das bandeiras do movimento era contra a meritocracia. E a Prefeitura de São Paulo, agora, que é do PT, tentando reimplantar um sistema de avaliação em que haja avaliação com provas, com exames bimestrais, e que encontra uma certa resistência também. Exatamente. Eu acho que a questão da educação ela é fundamental em toda essa discussão, seja do mercado de trabalho como um todo, principalmente para os jovens. Tá? Eu defendo muito claramente a postura de que a gente deveria ter retardado o ingresso dos jovens no mercado de trabalho. Tá? Porque aí efetivamente você constrói um cidadão capaz de... Mas vão sobreviver de quem? Exatamente. Exatamente. Essa é a questão econômica que... Na sua primeira explicação, né, você mostrou exatamente que foi como resultado da crise e a perda de poder aquisitivo dos salários, né, empobrecimento das famílias, os jovens passaram a ter que buscar o pão também, lá fora, ao invés de só estudar. Só que agora nós temos uma situação muito diferente, que é aquilo apontado no estudo da Joana Monteiro, a pesquisadora, que divulgou em agosto agora, um trabalho intitulado Os Nem, né? Exploração inicial sobre um fenômeno pouco estudado, ou seja, cerca de 1,5 milhão de jovens, uma idade aí entre 19 e 24 anos, concentrado nas faixas mais pobres da população. É importante localizar isso, né? Vamos excluir donas de casa, mães de família, né, dessa faixa. Essas pessoas, esses cidadãos, cidadãs, nem trabalham, nem estudam e nem estariam procurando emprego. Nem. Como decifrar esse fenômeno? Então, esse é um fenômeno, eu fui justamente baseado nessa investigação dessa pesquisadora da FGV, eu fui atrás dos mesmos dados. Tá? E incorporei, além disso, outras questões. Por exemplo, um jovem que recebe uma pensão do INSS. Tá? Por quê? Porque ela já tem uma fonte de renda, na verdade. Não se sabe até quando, mas ela tem uma fonte de renda. E, basicamente, os números dão em torno de 1,5 milhão. Agora, olhando a distribuição desses jovens, você encontra o quê? Você encontra 400 mil estão nas áreas metropolitanas, outros 700 mil em áreas urbanas, em cidades médias e pequenas, né? E o restante na área rural. Então, para você pensar uma política pública para essa situação, é muito difícil. Tá? Claro que a gente tem que enfrentar esse desafio, tá? Por mais que seja... Você fala, não, mas são 32 milhões de jovens, só 1,5 milhão? Não, mas 1,5 milhão é muita gente. Tá? 1,5 milhão que não está procurando, não está estudando. Obviamente que isso tem um impacto para a família também negativo. Para efeito de estatística, depois de quanto tempo de procurar que se considera que a pessoa não está, que o jovem não está procurando emprego? Não, é porque nas pesquisas você pergunta o seguinte, o IBGE chega e pergunta assim, na semana entre tal e tal dia, tá, você procurou algum trabalho, fez algum esforço? Sim, procurei. E como é que você procurou? O que você fez? Foi com conversa com amigos, né? Ou seja, geralmente ocorre em torno de uma rede, né, de contatos, ou seja, fulano, um amigo que indicou, a mãe de alguém que indicou e tal, e aí você consegue se espalhar.
quando você me fala que você tem 1,5 milhão de jovens que não têm essa rede, né, isso realmente é preocupante. Tá? Isso é preocupante, porque aí você tem que pensar outros mecanismos. Claro que boa parte desses já saíram da escola sem acabar o ensino médio. E quando você fala que 400 mil são da zona rural, isso supera em muito se você comparar com o percentual de urbanização do país, que é de cerca de 85%, você vai ver que supera muito. Ou seja, na zona rural é mais grave ainda o problema. Exatamente. O que vai acabar acontecendo é estímulo à migração. Então, esse jovem vai migrar para a periferia das grandes cidades, né, e vai fazer o quê? O que ele vai fazer? Porque não é falta de oportunidade, muitas vezes. Né? Ou seja, claro que quando a gente pensa no mercado de trabalho, principalmente formal, numa pequena cidade no interior do Nordeste, por exemplo, você não tem emprego, a não ser na prefeitura. E o que você tem, então? Não estou falando. O que, Bolsa por sua Família... vez, sobrevive do FPM, do Fundo Municipal. Exatamente. Ou do Bolsa Família, que ativa a economia local, das aposentadorias. Benefício da Previdência. Exatamente. Tá? É isso que está sustentando hoje, em boa medida, tá, esses municípios, tá, que está fazendo girar a economia local. Agora, é difícil, porque você vai acabar, na verdade, estimulando a migração. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar aqui aquilo que os economistas estão chamando de bater em portas erradas, responsável por alguma das dificuldades do emprego para a juventude e também a qualidade dos empregos que os jovens estão conseguindo hoje, muito criticado. Daqui a pouquinho, continue com a gente.